Isto é o Cluster de Ciências Musicais, Paisagens Sonoras, projeto criado no âmbito da Licenciatura de Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Neste quadro iremos fazer entrevistas, esclarecimentos, debates e sessões de exibição de filmes, tendo como objetivo focar-nos na relação do som e da música com a indústria audiovisual. Eu sou a Carolina e a nossa convidada de hoje é a Joana Pontes. Joana é realizadora, licenciou-se em Psicologia na Universidade de Lisboa, fez estudos em Cinema na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e em Televisão na RTP, tendo concluído formação em TV Production com a BBC. Trabalhou para a SIC e para a RTP. Doutorou-se em História Contemporânea e a sua dissertação, Sinais de Vida, Cartas da Guerra, 1961-1974, foi publicada em livro pela editora Tinta da China em 2019. Atualmente continua a realizar documentários como freelancer e é professora convidada na Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Olá, Joana. Olá, Carolina. Quando trabalhou para a RTP, participou em muitas transmissões de concertos. Poderia falar-nos um pouco desse processo, por exemplo, do tipo de equipa necessária? Sim, então, o tipo de equipa necessária para fazer a transmissão de um concerto tem a ver com a preparação e depois a própria gravação. E estou aqui a considerar que vamos gravar, digamos assim, que não é uma transmissão ao vivo. Uma transmissão ao vivo em direto, digamos assim, é mais complexa. A equipa deve ser constituída por um produtor, que é a pessoa que vai gerir o dinheiro e os meios envolvidos e a relação com a entidade que vai fazer o concerto. E depois vem um realizador, que é destinado para realizar esse concerto, e o realizador traz a sua equipa, um assistente de realização e um anotador, que na televisão têm funções muito diferentes das do cinema. Digamos que no cinema o assistente de realização é o braço direito do realizador, na televisão é o anotador, o braço direito do realizador. E depois vem o assistente musical. O que é um assistente musical? Quererá a Carolina perguntar. Sim. Um assistente musical é uma pessoa que domina perfeitamente a arte da música, digamos assim, que geralmente estudou no conservatório e até em estudos superiores e, portanto, que lê as partituras. E essa pessoa, o que é que vai fazer? Vai ter acesso à partitura do concerto através do produtor. Portanto, o produtor vai fazer chegar ao assistente musical a partitura e com a partitura o assistente musical vai trabalhar com o realizador e com o anotador no sentido de se perceber que peça é aquela, que requisitos tem, quantas pessoas tem, quantos músicos estão envolvidos, para depois poder fazer um trabalho de planificação e saber também quantas câmaras vão ser necessárias, por aí fora. E os outros membros da equipa também têm que ter alguma noção da música para fazer estes projetos, ou chega o assistente musical para fazer esta ligação? Não, o assistente musical é imprescindível, mas depois, geralmente, as equipas envolvidas neste tipo de produção têm algum gosto pela música. Quer dizer, nunca trabalhei e trabalhei em muitos concertos com pessoas que não tinham, que eram, por assim dizer, entre aspas, surdas, não é? Portanto, as pessoas têm que gostar minimamente do que estão a fazer e interessar-se, não é? Porque é muito diferente nós irmos, sei lá, fazer o futebol ou a missa, como acontecia nos programas normais da RTP, ou o teatro, ou um debate, ou um concurso, ou ir fazer um concerto de música dita clássica, em que tem que se estar nos ensaios, pronto, é naturalmente muito diferente. E poderíamos aqui, de alguma forma, exemplificar como se estivéssemos a fazer na regi, por exemplo, e estivéssemos a gravar um concerto? Assim, para sabermos mais especificamente qual é a função de cada uma destas pessoas. Sim. Então, vamos imaginar que íamos fazer um concerto, uma peça, por exemplo, A Noite Transfigurada, por exemplo, do Schoenberg. Então, o que é que acontecia? O produtor ia, por exemplo, era a Orquestra Gulbenkian, com quem nós trabalhámos muitas vezes. A orquestra, portanto, combinava com a RTP e a RTP queria transmitir esse concerto, gravando
porque aqui o importante é que vai gravar num dos dias em que se vai apresentar ao público e portanto, toda a planificação tem de contar com o público. Por isso, as câmaras, etc., tudo tem de estar de acordo com a presença do público. E isto é muito diferente do que gravar, por exemplo, a mesma peça em estúdio, em que as câmaras têm outro tipo de mobilidade, a luz tem outro tipo de controle, etc. Mas, se nós considerarmos que vai ser gravada esta peça com o público, então, o que é que tem de se fazer? A produção faz chegar à assistente musical a partitura da peça, a assistente musical reúne-se com o realizador e com o anotador e começamos a desmanchar, digamos assim, a peça no sentido de perceber as suas componentes. Como é que é a abertura, como é que são, se tem andamentos ou não, se tem solos ou não, como é que termina, por aí fora. E então, portanto, há também geralmente uma gravação em CD dessa peça. Nós vamos ouvindo, a assistente musical com a partitura à sua frente vai explicando a própria música e às vezes o realizador já vai dizendo aqui nesta parte vai ser importante, por exemplo, haver um plano geral em que estão a tocar os instrumentos todos ou assim. E a assistente musical vai anotando na própria partitura. Pronto, depois, o que é que acontece? No final da planificação, e no fundo o que é a planificação? É distribuir, para já é o realizador escolher o número de câmaras que vai precisar para captar, digamos assim, esse concerto. E imaginemos que na Noite Transfigurada temos 5 câmaras. E podemos pensar que uma delas é portátil porque a produção da Gulbenkian nos autorizou a ter uma câmara em cima do palco. Porque às vezes há organizações que não autorizam. Por exemplo, nos concertos rock, etc., é muito frequente estarem até várias câmaras em cima do palco. Mas às vezes na música dita clássica, às vezes há maestros que não gostam, é assim. Mas imaginemos que são 5 câmaras e uma está no palco. Então, o que é que se vai fazer? Portanto, se temos 5 câmaras, vai haver 5 folhas de câmara, ou seja, o anotador vai fazer uma folha para cada câmara, especificando para cada uma delas quais os planos que elas vão fazer durante o concerto. Portanto, podemos imaginar que há uma câmara que faz o plano geral, por exemplo, que é um plano que está sempre garantido que se houver algum problema, essa câmara, que está geralmente a gravar sozinha, ajuda a resolver os problemas, e depois podemos ter uma câmara colocada do lado esquerdo do palco e essa câmara dá os músicos que estão do lado direito, a câmara do lado direito dá os músicos que estão no lado esquerdo, a câmara portátil pode estar mais em algum lugar onde se sabe que há um solo ou que há outro instrumento muito relevante. E pronto, e então destina-se os planos que eles podem fazer, porque as câmaras portáteis, como o próprio nome indica, andam de um lado para o outro, mas as câmaras que estão na sala estão fixas e, portanto, podem fazer planos com escalas diferentes, plano médio, plano mais aberto, plano mais fechado, isso fica tudo estabelecido. Isso é tudo escrito, portanto, cada operador de câmara vai ter junto de si um documento que se chama folha de câmara, e na folha de câmara estão a especificação dos planos que esse operador vai fazer e a sua numeração. E esta numeração significa, nós vamos começar do plano 1 ao plano N, que é o final. Às vezes há peças que têm 300, 600 planos, depende da dimensão da peça. Por exemplo, eu imagino que uma versão de concerto de uma ópera do Wagner terá mais de 1000 planos, não é? Porque são muito extensas. Mas se imaginarmos, por exemplo, que na Noite Transfigurada há 300 planos, nós começamos, quando a música começa, no plano 1 e acabamos no plano 300. E, por exemplo, a câmara 1 terá o plano 3, o 5, o 26, por aí fora, e as outras sucessivamente. Na folha está, portanto, a escala de plano. E depois, quem é que tem esta planificação inteira? Tem, por um lado, a assistente musical, que tem os planos numerados na partitura, porque nos vai sempre colocar em situação de, se nos perdermos, dizer estamos aqui na música, no plano 53, e o anotador tem a planificação toda, não tem a partitura, em princípio não saberá ler música, mas tem a anotação do plano 1 corresponde à câmara 3, o plano 2 corresponde à câmara 2, por aí fora. E depois dentro da regi
porque nas gravações dos concertos há um carro de exteriores, que é uma espécie de um caminhão-tiro, grande, que tem à frente a régie onde está o realizador, quem mistura os planos, e esta mistura dos planos é pôr os planos na ordem em que eles ficam na gravação, põe no ar, digamos assim. Está a assistente musical e está o realizador e o anotador. E, portanto, depois, atrás desta régie, há uma régie de som também, que quem está a captar o som, depois de terem sido postos todos os microfones e a combinação com o som de sala, é muito importante, está também numa régie a verificar a gravação, a captação, aliás, e depois há também uma régie de iluminação, digamos, que estão a ver os níveis de luz, etc. E depois há a parte final, geralmente, do carro onde está a ser feita a gravação. Na régie de realização, desde o momento em que o concerto começa, o anotador vai preparando as câmaras que vão entrar e, portanto, o assistente musical vai sempre dizendo em que número de planos está e o anotador faz a antecipação da câmara que vai entrar e por isso, se o assistente musical disser que estamos no plano 53, o anotador tem que estar a preparar os 54 e os 55 para as câmaras estarem prontas. E vai dizendo, atenção à 3, atenção à 2, pronto. E depois o realizador faz um estalinho com os dedos, que nesse estalinho o que ele faz é dar indicação ao misturador para meter a câmara respectiva no ar. Como se estivesse a marcar o tempo, se estivermos a imaginar que é um maestro na orquestra. Exatamente. O realizador é o maestro desta grande equipe, sim. Exato. Portanto, esta noite transfigurada, imagino que, como deu esse exemplo especificamente, tenha realmente trabalhado nessa transmissão, nessa gravação. Sim. Gostaria de contar alguma coisa ou falar um pouco? Sim, esta transmissão por acaso correu bem e foi uma peça que eu não conhecia, que achei maravilhosa, mas há outras situações, por exemplo, às vezes muito estressante, em que estamos a fazer um concerto e há uma câmara que por qualquer razão se avaria. Que pode ser uma avaria permanente e, portanto, deixamos de contar com essa câmara, ou pode ser uma avaria momentânea, houve um cabo, às vezes há coisas que... Então aí o que é importante fazer é não perder uma certa presença de espírito, portanto, esta gente toda que trabalha neste meio, nestas situações, tem de ser bastante calma, ou bastante controlada, porque às vezes não são nada calmos, mas são pessoas muito controladas, e então... Quando nós ouvimos pela intercomunicação, porque é preciso dizer que toda a gente está aqui em intercomunicação, mas, por exemplo, os operadores de câmara só têm autorização para falar para a régie se houver um problema, mas estão sempre a ouvir. E então um operador de câmara pode dizer: a minha câmara deixou de funcionar. Pronto. E nós vemos qual é a câmara que deixou de funcionar. E aí o realizador tem que, de repente, dizer qual é a câmara que substitui os planos que está avariada não pode realizar. E aí aí é preciso que o anotador tenha consciência, por exemplo, que a câmara 4 deixou de funcionar, passou para a 2 e, portanto, tem que anunciar à 2 os planos que são da 4. E, portanto, ter calma para que o operador não se descontrole também, fique muito nervoso. E geralmente há assim um momento assim, mais confuso no início para acertar isto, mas depois geralmente corre bem. Pronto, isto são exemplos de transmissão assim mais indireto. E, por exemplo, se nós tivermos... Já vi acontecer transmissões que são um pouco mais cinematográficas e que depois vêm até em DVD e assim. Portanto, gravações que não são bem ao vivo e são planificadas para serem como filme. Qual é o tipo de processos que há, por exemplo, se tiver algum exemplo que nos pudesse falar ou assim? Sim. Este exemplo que eu dei são gravações, como disse bem, quase em direto, ou seja, são gravações feitas naquele dia, naquele concerto, e que ficam, como nós lhes chamamos, live on tape, ou seja, não é um direto, é como se fosse um falso direto, fica pronto. Às vezes no final vai-se para a montagem meter uma legenda, substituir um ou outro plano, mas fica pronto. Portanto, se por qualquer razão o concerto falhar, eu posso contar aqui uma história de uma vez de um concerto em que houve um cantor que não apareceu nos ensaios e
no dia do concerto, quando esse cantor, que só tinha uma pequenina intervenção, entrou a cantar, o maestro parou o concerto. E ficou muito irritado, e era um concerto que estava a decorrer no Claustro dos Jerónimos, e pronto, e o nosso concerto foi para o lixo, porque o concerto, quer dizer, o que estava a ser gravado pela RTP, porque era aquele concerto, só havia aquela récita, digamos assim, e falhou. Mas, portanto, este live on tape significa isso, é um concerto que é gravado, mas é gravado e fica pronto. Agora, quando os concertos não são tratados de outra maneira e são para ser feitos ou em estúdio ou em locais especiais, como por vezes acontece, aí há outro tipo de requisitos, porque, por exemplo, se for em estúdio, há todo um trabalho de iluminação e de captação de som que é bastante diferente, até porque são geralmente concertos feitos quase plano a plano, como se fosse para o cinema, e não com este tipo de planificação em que nós preparamos tudo e tem de ficar pronto. No caso de gravações em estúdio, ou, por exemplo, uma vez eu com esta equipa trabalhei num projeto do Pierrot Lunaire do Schoenberg na Central Tejo, e tivemos a gravar vários dias, isso foi importante, foi vários dias. As canções dentro do Pierrot Lunaire foram planificadas dia a dia e não pela ordem em que elas estão na peça, mas foram planificadas tendo em atenção os locais da Central Tejo. Por exemplo, entrávamos na parte, sei lá, mais leste da Central Tejo, então imaginemos que havia a primeira peça do Pierrot Lunaire, a terceira e a quinta eram gravadas nesse lado. Portanto, trabalhava-se a iluminação para um dia inteiro se gravar ali. Depois, no dia seguinte, mudava-se de sítio, trabalhava-se a iluminação para gravar nesse sítio. Exatamente como se faz no cinema, que nunca as cenas são gravadas pela ordem em que aparecem no filme. Pronto, e então, nesse caso dessa gravação na Central Tejo, foram vários dias, já não me lembro exatamente quantos, e o que teve de interessante foi que o som foi gravado todo antecipadamente em estúdio e em ótimas condições, e depois foi debitado na Central Tejo como som de referência para os cantores, neste caso a cantora. E aí a única preocupação foi depois ir para a montagem e ser possível sincronizar completamente o som bom, digamos assim, e o playback que a cantora fez com o som de referência na Central Tejo. Mas foi um trabalho muitíssimo interessante. Acho que foi das primeiras vezes que a RTP, ou mesmo a primeira, trabalhou desta maneira, com som de referência, e que, pronto, teve um cuidado de iluminação fantástico. O maestro era o João Paulo Santos, e depois este trabalho ganhou um importantíssimo prémio internacional dado a concertos gravados para a televisão. E sim, uma história que tenha algum sumo, diria eu, sobre uma história que envolve o Piazzolla até? Sim, o Piazzolla veio 2 vezes a Portugal, penso eu, fazer 2 concertos fez concertos no Coliseu, e esta equipa a que eu pertencia esteve envolvida no primeiro concerto. Ele chegou com os seus músicos, que eram para uns 4, 5, e portanto o formato do concerto era um concerto para ser gravado com público e para ser transmitido algum tempo depois, até porque ia ser montado com uma entrevista que o Piazzolla ia dar a um músico argentino que fazia parte do Opus Ensemble. Portanto, gravámos primeiro essa conversa, foi uma conversa longa, e depois veio o concerto, era 2 dias depois ou assim. Então nós fomos aos ensaios, achando que nos ensaios o Piazzolla nos ia não só
dar as partituras, como combinar como é que era o concerto. E nada disto aconteceu. Primeiro, não havia partituras, porque, aliás, o tipo de música que ele fazia tinha bastante improvisação e por isso cada instrumentista tinha a sua partitura, mas não era uma partitura no sentido mais convencional de que estamos a falar. E depois ele não deu alinhamento nenhum do espetáculo. Não disse a primeira canção é esta, a segunda é esta. Não disse nada, disse que a primeira sabíamos qual era e depois era conforme o público reagisse e os próprios músicos reagissem. E aí ficámos todos bastante desorientados, porque tínhamos pouco tempo para trabalhar e para planear. E então, o que é que fizemos? Duas coisas. Uma, nos ensaios de colocação de som do próprio Piazzolla, até porque o Coliseu é um sítio bastante complicado para captar som. Estivemos a ver, ele ia começando a tocar umas canções, depois passava para outras e tal, e então destinou-se logo aí quantas câmaras e que planos as câmaras davam. Eu lembro-me que acho que havia 2 portáteis no palco e depois havia umas 4 ou 5 fixas. E havia uma portátil no meio da sala, penso eu. Destinou-se o que é que as câmaras faziam e depois foi um bocadinho fé em Deus, porque não havia de facto este trabalho aturado de grande preparação que costumava existir nos concertos. Fomos para a RTP e ficámos a ouvir até à exaustão um grupo de músicas, de canções que achávamos que era as que ele ia tocar. E pronto, e então essas canções foram planificadas, mais ou menos, e no dia do concerto, porque ele nunca fez ensaios inteiros, no dia do concerto nós pusemos esses papéis todos em cima da régie e felizmente que a equipa tinha bastante bom ouvido. E cada vez que ele começava os primeiros acordes de alguma canção, nós dizíamos é esta. E punhamos esse papel em cima da mesa e as câmaras não tinham folhas, não tinham nada, e íamos dizendo como é que era. E pronto, e aí tínhamos as portáteis a gravar sozinhas, tínhamos um plano geral e apesar de uma certa confusão e ansiedade, afinal aquilo ficou muito bem gravado e apesar de tudo, com bastante calma. E agora, relativamente ao cinema e aos filmes, enquanto realizadora, qual é a importância que dá ao som e à música nos seus filmes? Ao som e à música, em relação à imagem, a importância para mim é a mesma, ou seja, nós temos de cuidar da imagem, mas temos de cuidar do som também, ou antes temos de cuidar da banda sonora, porque a banda sonora é a música, eventualmente, é, se existir, é os diálogos, é o som ambiente, é os sons que lá se colocam. Portanto, há uma construção para que a banda sonora depois esteja de acordo com a imagem que nós andamos a filmar. Para mim tem exatamente a mesma importância. Ou seja, uma importância na narratividade. Certo? Exatamente, porque nós estamos, no fundo, quer no documentário, quer na ficção, nós estamos a contar, temos uma história para contar. E depois a maneira como contamos esta história, que é a narrativa, implica que se perceba como é que se vai fazer a imagem, onde é que é, como é que é, e se é de dia, se é de noite, se tem movimento, se não tem, e exatamente a mesma coisa para o som. Se o som é o som direto que estamos a captar, se há um trabalho em relação a sons que vão ser colocados na cena que estamos a fazer, se tem música ou não tem. Por isso, tudo concorre para a narratividade do nosso projeto, digamos assim. E relativamente à indústria cinematográfica portuguesa, acha que se dá esta importância ao som? Eu acho que essa importância é cada vez maior, porque também há escolas que formam operadores de som, diretores de som, por aí fora. E há muito, entretanto, com a ida para o estrangeiro de muitos técnicos que voltaram e trouxeram novas experiências, cada vez os setores têm a importância que têm de ter. E por isso, sei lá, quer na captação, quer na pós-produção áudio. Eu lembro-me uma vez de ir à estreia de um filme português, aqui há uns anos, em que
e o filme até era bastante engraçado, mas a pós-produção áudio era de tal forma que, por exemplo, ia uma senhora num carro, depois parava o carro, puxava o travão de mão, e o som do travão de mão era de tal maneira que nós saltávamos na cadeira do cinema. Portanto, este tipo de desplanificação, que tem a ver com a distância, que tem a ver com um cão que ladra ao fundo e não está quase a ladrar em primeiro plano porque o cão está longe, o sino da igreja que toca porque é uma igreja que se vê no fundo da imagem e de repente parece que a igreja está aqui na nossa frente. Portanto, todo este tipo de trabalho é um trabalho muito mais rigoroso, muito mais cuidado, e nós temos operadores de som e de pós-produção áudio absolutamente excepcionais que já receberam grandes prémios, como, por exemplo, o Vasco Pimentel e por aí fora. Se calhar também o avanço tecnológico ajuda neste aspecto. Isso sem dúvida, porque a tecnologia foi sempre permitindo outras facilidades e, sobretudo, tornou o processo, em alguns casos, mais acessível, digamos assim. Certo. Então, e relativamente ao silêncio, como é que se faz esta ligação com o silêncio que por vezes existe nos filmes, né? Como existe em qualquer situação do dia-a-dia, por exemplo? O silêncio, por exemplo, no meu caso, que faço muito documentário, serve para a montagem, digamos assim. Eu, em todas as situações em que estou a filmar, no final faço sempre, tenho isto combinado com a diretora de som com quem costumo trabalhar, fazemos sempre o som de silêncio daquele lugar, estejam 2 pessoas, 10 pessoas, seja o que for. Nós avisamos no início que no fim haverá uma gravação do silêncio. As pessoas geralmente ficam assim um bocadinho intrigadas, mas para que é preciso gravar silêncio? Mas o silêncio, por exemplo, nesta sala onde estamos 3 pessoas ou 4 pessoas, é diferente do silêncio que existirá nesta mesma sala se não tiver cá ninguém. Por isso, para que é que depois isto serve? Imaginem que eu estou a montar uma sequência e que há uma pessoa que acaba de falar, eu corto a voz da pessoa nessa altura, porque a pessoa depois continua a falar, mas o que ela diz a seguir não interessa para o filme, eu corto e a seguir vou repegar, digamos assim, a conversa da pessoa noutro ponto. E há ali, digamos, uma espécie de buraco de som, que pode não haver buraco de imagem, mas há um buraco de som. E esse buraco de som vai ser composto com o som de silêncio que eu gravei no final, quando fiz essa cena. E por isso, nós não damos muitas vezes conta, mas o que é mais extraordinário num filme, seja ele documentário ou não, é ver muitas vezes a fluidez narrativa, que é de tal maneira que nós não sentimos nada e apenas nos concentramos na narração. E às vezes as pessoas que fizeram o filme riem-se e pensam, olha ali, foi tão difícil montar aquele buraco e colmatar aquele problema, etc. Então, e para terminar, há algum conselho que tenha relativamente aos processos de comunicação entre o realizador e os técnicos que estão a trabalhar no som, por exemplo, ou até na composição de música? Sim, os conselhos que eu tenho a dar é que o realizador, autor, que tenha ideias muito claras sobre aquilo que quer para o filme. Muitas vezes não é preciso que o realizador saiba fazer. Há realizadores que, tecnicamente, do ponto de vista dos equipamentos, sabem imensa coisa, mas há realizadores que não sabem nada disso. Sabem da sua arte, não sabem das outras artes. Eu acho que o importante é eu saber como transmitir a atmosfera que quero para o filme que estou a fazer. E essa atmosfera eu tenho que a conhecer, tenho que a saber, porque se eu for falar com quem vai fazer captar o som e a pós-produção áudio e não souber o que é que quero, eles também não sabem. Por isso, ideias muito claras. E depois, por outro lado, saber que o som não dá ao filme aquilo que o filme não tem, que a imagem não tem, porque muitas vezes nós estamos a fazer uma cena, a cena, por exemplo, é para ficar uma cena com um certo clima emocional, etc., e não tem. E achamos que vamos pôr aqui uma música e que a música vai dar esse clima, mas não dá. A música não serve para dar aquilo que a imagem não tem. Lá está, porque a música, a banda sonora no geral, os sons que nós colocamos, servem para fazer crescer, digamos assim, aquilo que a imagem planeadamente já tinha de dar.
Joana, muito obrigada por esta conversa e pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. Queria informar que o mais recente documentário de Joana Pontes, Visões do Império, está para estrear no DOC Lisboa brevemente, assim que seja possível devido às restrições do confinamento. Fiquem atentos!